Todo dia eu recebo a mesma pergunta. Caio, onde eu deixo meus R$100? Onde eu aplico os meus R$500? Onde eu invisto os meus R$1.000? Se você está fazendo essa pergunta para alguém, pare imediatamente. Essa é a pergunta errada a se fazer para qualquer pessoa. Não existe resposta pronta para esse tipo de pergunta. Quem te vende algo no sentido de coloque seu dinheiro aqui e multiplique o seu patrimônio em X vezes, pode ter certeza que está vendendo algo para você irreal, que não existe, ou ela não pode garantir aquilo para você. O que existe de fato é o caminho correto a ser traçado, algo que não é promessa, e hoje nesse vídeo a gente vai abordar o que é um investimento para você que está iniciando. É o tipo de conteúdo que eu gostaria de ter assistido lá atrás, que me pouparia muito tempo, muito dinheiro e principalmente muitos erros que eu não cometeria se eu assistisse esse vídeo. Então, por favor, pegue a caneta, pegue o caderno e comece a anotar tudo que você vê aqui. É tudo extremamente relevante. E eu tenho certeza que você vai curtir. E por falar em curtir, já deixa o like nesse vídeo, se inscreva, comente, interaja de alguma forma, me chame no Instagram, me chame por aqui. Isso é realmente importante no meu processo, principalmente aqui no YouTube. Então eu conto com a sua ajuda, para mim é sempre uma honra poder contar com você. Então, bora pro vídeo. Roteiro para esse tipo de vídeo não faz sentido. Já fazem 6 anos que eu lido com clientes todos os dias, assessorando naquilo que ele deve fazer quando o assunto é dinheiro. E já fazem alguns anos que eu lido na rede social, educando as pessoas, os seguidores no TikTok, no Instagram e agora aqui no YouTube. Então, quando a gente vai fazer o primeiro investimento ou qualquer investimento, a gente tem que se fazer 3 perguntas. Qual risco você está disposto a correr? Quanto tempo você pode deixar esse dinheiro sem mexer? E quando você vai precisar desse dinheiro? Respondendo essas 3 perguntas, a gente sabe em qual investimento você pode se encaixar melhor. Dentro daquela faixa ainda vão ter N fatores, N investimentos que a gente deve seguir. Mas essas 3 perguntas, elas são essenciais para saber o que é melhor para você. Quando o assunto é investimento, você pode cair em somente 2 categorias: renda fixa e renda variável. Vamos falar da renda fixa, que nada mais é do que emprestar o seu dinheiro a alguém, governo federal, instituição financeira ou uma empresa privada. E ela chama fixa porque justamente antes mesmo de você aplicar, você já sabe qual que é o retorno que você vai ter daquela aplicação que você está fazendo. Renda variável é quando você se torna dono ou sócio de um pedaço de alguma coisa. Uma ação, um cripto, um fundo imobiliário. Aqui ninguém deve te prometer retorno. Ou pode subir muito, ou pode cair muito. E aqui eu já preciso desmistificar uma mentira. Já ouviu aquela frase que renda fixa sempre sobe? Então, ela é mentira. Renda fixa é previsível se você leva até o vencimento. Vamos a um exemplo de um tesouro IPCA+. Se você sai antes do vencimento, você está sujeito à marcação a mercado. E nada garante que você vai sair com mais do que aportou. Eu já vi muita gente sair em taxas como o Tesouro IPCA+, antes do tempo e perder dinheiro. Como também vi gente ganhar muito dinheiro com essa marcação a mercado. Mas aqui esse vídeo a gente não vai falar sobre marcação a mercado. Eu só quero que você entenda. Renda fixa é possível perder sim, mas com a estratégia certa, com o código correto, você não vai perder. Vai ser previsível, como a renda fixa deve ser. E para começar, vamos falar da renda fixa, o tipo de categoria mais comum do nosso mercado. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma, a poupança. E é por ela que a gente vai começar. Degrau a degrau, a gente vai aprofundar cada vez mais na renda fixa.
Mas na poupança, com a taxa Selic a 14%, rende em média 0,5% mais TR, taxa referencial para os mais íntimos. Algo em torno de 6% ao ano, o que é ruim para o nosso padrão aqui no Brasil. Se a taxa Selic está em 14%, eu consigo, com a mesma segurança e liquidez, algo próximo ao 14% e não aos 6% que a poupança está me oferecendo. É a pior renda fixa quando se trata de rendimento. Se você tem a poupança hoje no seu patrimônio, tem por comodidade, mas sabendo de outras opções tão seguras quanto as que eu vou falar, eu tenho certeza que a partir de hoje você vai estudar outras formas de aplicar o seu dinheiro. Como, por exemplo, o segundo degrau, Tesouro Selic e CDB de liquidez diária. Os dois investimentos, assim como a poupança, têm o mesmo intuito. Deu uma dor de barriga, eu preciso retirar dinheiro de algum lugar de forma rápida e simples, o Tesouro Selic e um CDB de liquidez diária te atende da mesma forma do que a poupança. Então, falando desses dois investimentos, lembra que eu falei que a renda fixa é emprestar o dinheiro para alguém? No caso do Tesouro, eu estou emprestando dinheiro para o governo federal. É o tipo de investimento mais seguro que nós temos no nosso mercado, porque o governo tem algo que ninguém tem, a impressora de dinheiro. Então ele pode simplesmente imprimir dinheiro e pagar os investidores. Agora, o CDB de liquidez diária é emprestar dinheiro para o banco. E os dois investimentos, eles têm um rendimento muito próximo, aquele famoso 100% do CDI. Se a taxa Selic está 14, o CDI hoje, em média, rende 13,9%, sempre 0,10 a menos, o que é excelente, muito, mas muito melhor do que a poupança, que me rende 6% ao ano. E hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ter uma taxa 100% CDI é completamente comum e natural. Bancos digitais como Banco Inter, Nubank, PagBank vai ter esse tipo de taxa. Ou até mesmo em instituições maiores. Itaú, Safra, Santander, Bradesco, a gente encontra também CDBs de bancos sólidos com 100% de CDI e com liquidez diária, que quer dizer que você pode resgatar a qualquer momento. E agora vamos para o terceiro degrau, um CDB, LCI ou LCA de um prazo um pouco maior do que a liquidez diária. Se você topar deixar o seu dinheiro por um prazo maior, talvez um CDB, uma LCI ou uma LCA seja mais interessante para o seu caso. A diferença entre as duas é que CDB paga imposto, LCI, LCA, elas são isentas de imposto. Nossa, Caio, mas então depois de aplicar num CDB eu tenho que recolher o imposto? Não. Esse imposto é recolhido na fonte, ou seja, a instituição financeira onde você fez a aplicação já recolheu esse imposto no momento que você fez o resgate. Então, a grande vantagem da LCI e LCA é que elas são isentas de imposto. Então, quando você acha uma taxa, por exemplo, 90% do CDI versus uma taxa 100% do CDI em um CDB, basicamente vale mais a pena aplicar na LCI ou LCA, porque o quanto vai sobrar dentro do seu bolso vai ser maior. Então tudo é questão de fazer conta. Às vezes pagar imposto pode ser mais vantajoso, mas comparando 100% com CDI com 90% CDI, basicamente a LCI ou LCA vai ser mais vantajoso do que o 100% CDI de um CDB. E aí vem o quarto e último degrau da renda fixa, os créditos privados. Debêntures incentivadas, CRIs e CRAs. Geralmente com um rendimento maior, remunera muito mais o investidor. Mas não caia nessa porque me remunera mais, é melhor. O risco envolvido também é maior. E você que está iniciante, não comece pelos créditos privados. Justifique ser iniciante, comece pelo feijão com arroz, o básico bem feito. Tesouro, CDB, LCI, LCA. Não tem por que inventar moda. Crédito privado é o segundo passo da renda fixa.
Não é o primeiro, não é aí que a gente começa. Então, recapitulando a renda fixa, falamos de poupança, tesouro, CDB de liquidez imediata, CDB, LCI e LCA por um prazo maior e crédito privado. Vou te falar uma coisa, quanto maior o prazo, melhor vão ser as taxas. Isso é tudo na teoria, tudo depende da oscilação da taxa Selic, inflação, enfim. Mas geralmente, quanto maior o prazo, melhor vão ser as taxas. E aí, ainda mais, grande parte das rendas fixas que eu mencionei aqui, existe um seguro. É isso mesmo. O seu dinheiro tem um seguro e ele se chama FGC, Fundo Garantidor de Crédito. É o seguro para alguns tipos de aplicação, como a LCI, LCA, CDB e também a poupança. Mas a poupança a gente vai correr dela. E o FGC ele tem algumas regras que você deve seguir para estar assegurado. São 250 mil por instituição e até 1 milhão por CPF. O que isso quer dizer na prática? Eu posso ter 200 mil no Itaú, 200 mil no Nubank, 200 mil no Banco Inter. Se as três falirem de uma vez, o meu dinheiro vai estar assegurado. Por quê? É até 250 mil por instituição, então eu tinha 200 mil por instituição, até 1 milhão por CPF. Então, somando as três, 200 mil em cada, eu tinha 600 mil. O meu dinheiro vai estar coberto pelo FGC. Então, sempre que eu me deparo com esse tipo de questionamento, eu sempre falo, vamos jogar com o regulamento debaixo do braço. Não tem por que você fugir do FGC. Então, outra coisa que você tem que estar atento. Se você tem 250 mil cravado, por exemplo, não coloca 250 mil em uma instituição só, em um emissor só, em um CDB só. Porque a partir do momento que ele começar a render, aquele dinheiro, aquele rendimento, você aplicou 250 mil e aquele rendimento já não vai estar coberto pelo FGC. Então sempre que eu falo, coloca um pouco menos. Coloca 200 mil, coloca 100 mil em cada instituição, não tem problema. É muito difícil, por exemplo, 10 instituições, se você tiver diversificado em 10 renda fixa diferentes de cada um de um emissor, todas derem pau, todas quebrarem de uma vez. Então, use o regulamento, coloque ele debaixo do braço e use isso a seu favor. Não tem por que não utilizar o FGC. E agora que a gente viu degrau por degrau da renda fixa, a gente chegou no segundo andar, a renda variável. Aqui não tem promessa, aqui não tem FGC, aqui o filho chora e a mãe não vê. E a gente começa do mais popular, as ações, que nada mais é do que comprar um pedaço de uma empresa. Então, se a empresa vai bem, lucra, você ganha dinheiro ou através da valorização daquele pedacinho que você comprou ou da distribuição dos dividendos, da distribuição do lucro daquela empresa. Caio, então é só eu comprar uma ação e esperar que ela me gere algum retorno? Bom, você lembra de Americanas, OGX, Oi? Quebrou muita gente. Ao mesmo tempo que Vale, Petrobras, WEG, Embraer fez muita gente milionária, o oposto também é verdadeiro. Muitas empresas da nossa bolsa também não dão o resultado esperado. Mas vamos levar para um caso simples e prático de como as pessoas ganham dinheiro nas ações. Vamos imaginar você. Você abriu sua empresa. Você não tem nenhum cliente, você não tem nenhum funcionário. Tudo que você tem é um sonho, um planejamento, algo que você desenhou para o seu curto, médio e longo prazo. Mas aquela empresa, teoricamente, ela não vale nada. A empresa não fatura. Mas conforme o tempo vai passando, conforme você vai ganhando mercado, conforme você vai lucrando mais, conseguindo mais clientes e faturando mais, a sua empresa tende a valorizar mais. Concorda que se alguém for aportar na sua empresa, comprar um pedacinho dela, porque você quer gerar algum tipo de liquidez para você, concorda que você não pode vender ela a zero, porque você não começou ontem, já fazem 5 anos que você vem aí batalhando? É a mesma coisa com ações. Quando a gente fala de comprar uma ação, a gente tem que ir num horizonte mais longo.
um prazo maior, 5, 10 anos, 15, 20 anos. É por isso que os fundos de pensão, aqueles fundos previdenciários, geralmente aplicam mais em ações, porque sabem que o dinheiro vai ficar ali por 30 anos, 35 anos, sei lá quando as pessoas vão aposentar, e as ações eles dão esse tipo de prazo, dão esse tipo de retorno. Então, quando for aplicar em ação, aplique para o longuíssimo prazo. Você aplicou hoje para que a empresa comece a lucrar mais, cada vez mais, faturar mais, ganhar mais mercado e por aí vai. E o segundo degrau mais popular da renda variável, sem dúvida nenhuma, são os fundos imobiliários. É realmente ter um ativo físico sem ter aquilo no nome, sem passar por cartório, sem passar por imposto na prefeitura, o ITBI, e te gera um retorno mensal. Por isso que ele faz tanto sucesso. Antes que eu explique realmente o que é um fundo imobiliário, eu quero dar um exemplo. Imagine uma casa de 100 mil reais e eu divida essa casa em 100 partes de R$ 1.000 e eu fico com 1%. Tudo que é gerado de retorno sobre aquele imóvel, o aluguel, eu tenho direito a 1%. E o fundo imobiliário, em termos práticos, ele é isso que eu disse, só que em proporções bilionárias. Bilhões de reais em imóveis sendo revertidos em aluguéis para os cotistas. E o fundo faz sucesso por 3 motivos. Ele é líquido, você pode resgatar a qualquer momento. Ele te gera uma renda mensal, tudo aquilo que o brasileiro gosta, e ele é isento de imposto na pessoa física. Então, todo o aluguel, todo aqueles juros que eu recebo todos os meses do fundo imobiliário, ele é isento de imposto. Diferente, por exemplo, de eu ter um aluguel de um imóvel físico. Se eu alugo uma casa e a pessoa me dá o aluguel, eu tenho que recolher imposto sobre aquele aluguel. No fundo imobiliário, não. E ainda nós temos ouro, dólar e os ETFs. O que são os ETFs? São cestas de investimentos que eu consigo aplicar em várias coisas em um lugar só. Por exemplo, o ETF BOVA11. Eu consigo aplicar em todas as empresas do Ibovespa através de um investimento somente. Então, eu consigo uma diversificação muito boa somente em um ETF. Eu acabei de falar tudo sobre renda variável. Quando você aplica em ativos assim, você tem que ver pelo horizonte muito maior, 5, 10, 15, 20 anos. Se você quer ficar rico da noite para o dia em renda variável, você não está investindo, você está apostando. Agora junta tudo o que a gente falou nesse vídeo e responda todas aquelas perguntas. Você aceita perder parte do dinheiro que você aplicou em algum investimento? Se a sua resposta for de jeito nenhum, você já sabe o que fazer. É CDB, é LCI, é LCA, é Tesouro, é o FGC, é o regulamento debaixo do braço. Não tem por que fugir. Agora, se sua resposta for, bom, eu tenho uma tolerância e eu estou disposto a pelo menos perder R$ 1.000. Por que eu disse perder? Porque se eu falo, você está disposto a ganhar R$ 1.000, eu tenho certeza que você falaria sim. Mas se eu falo, você está disposto a perder R$ 1.000, você já pensa, qual é a probabilidade de eu perder esse dinheiro e qual retorno eu vou conseguir com ele? Se você respondeu, bom, eu estou disposto, aí você já pode ir para ação, para fundo imobiliário, para cripto, para dólar, para ouro, para ETF. E por quanto tempo você consegue deixar esse dinheiro? Se a sua resposta é, eu preciso desse dinheiro a qualquer momento, cara, você também já sabe a resposta. CDB, Tesouro, enfim, não tem como fugir disso. E outra coisa, reserva de emergência. A gente nem comentou nesse vídeo, mas espero que você tenha entendido em que aplicações ficam a reserva de emergência. Se você não sabe, eu te digo agora. CDB de liquidez diária, Tesouro e fuja da poupança. Beleza? Agora, se você fala, Caio, esse dinheiro é para aposentadoria, 25 anos, 35 anos, olha, eu indico fortemente a você começar a estudar as ações. Mas para você que é iniciante, igual eu falei, básico bem feito, feijão com arroz. Estude CDB, estude LCI, LCA, estude depois também créditos privados,
Mas um pouco mais para frente, vai testando a sua tolerância ao risco e tenta comprar um fundo imobiliário. Tenta comprar uma ação. Entende se você fica realmente incomodado. Sabe como você vê se você tem perfil para renda variável ou não? Se você é o tipo de pessoa que aplica na renda variável e a todo momento fica olhando quanto você tem, olha, você não tem perfil para renda variável. Você fica muito aflito, você fica muito ansioso. E renda variável, como é um investimento de 25, 30 anos, você não vai ficar olhando o celular de 10 em 10 minutos por 30 anos. Então, se você não tem perfil, não entre. Bom, agora que você sabe tudo sobre investimentos, aonde você faz esse tipo de aplicação? Você pode achar instituições em toda parte, mas vamos nas mais seguras, as que também você tem mais fácil acesso. Então, Nubank, Banco Inter, Itaú, Safra, Santander, Bradesco, enfim. Todas essas instituições financeiras, elas têm a corretora, onde você consegue comprar CDBs da própria instituição. Então, eu tenho, por exemplo, conta no Safra, eu tenho o CDB do próprio Safra, mas também tenho o CDB do BTG. Então, eu numa mesma plataforma eu consigo aplicar em várias instituições ao mesmo tempo. É aquilo que a gente fala de plataforma aberta para investimentos. Então, muitas das vezes, a gente dentro de uma plataforma, a gente consegue se adequar ao FGC, ter 250 mil por instituição e até 1 milhão por CPF. Então, invista naquele banco que você já tem. Não tem necessidade de você buscar uma nova conta, um aplicativo novo. Eu tenho certeza que você que está vendo o vídeo tem já uma conta aberta. Então use esse banco, teste esse banco. E outra, se precisar mudar, imagine que você tem ações dentro de uma corretora. Por exemplo, eu tenho ações no meu aplicativo da XP. Não gostei da XP. Eu consigo fazer a portabilidade para uma outra instituição financeira que eu queira ir. Eu não preciso vender as minhas ações e depois comprar nas outras instituições. Existe um negócio chamado portabilidade de investimentos, que tudo é regido pela B3, a nossa bolsa brasileira. Então, teste a instituição que você já tem. Se você não gostar, vá para outra instituição. Os ativos que você adquiriu na primeira instituição, você consegue levar para a segunda. Também não tem a necessidade de ter 3, 4 bancos, aplicativos de banco. Eu sempre indico ter pelo menos 3. Um banco físico para quando você precisa sacar o dinheiro, um banco digital e o outro um banco que eu tenha mais relacionamento e eu consiga fazer as minhas aplicações. Então, para mim funciona, não sei se para você funciona, mas enfim, fica a dica. E no fim, você se encaixa em pelo menos um dos 3 perfis. Ou você tem o perfil conservador, que é aquele perfil que não pode perder dinheiro. O perfil moderado, que é aquele que está disposto a correr um pequeno risco, mas a sua base é sempre a renda fixa. E aquele investidor arrojado, onde a maior parte é renda variável e a menor parte é renda fixa. Qual deles você se encaixa? Eu posso dizer com propriedade que 90% dos brasileiros se encaixa na do meio, a moderado. Todos eles gostam muito de renda fixa, mas sempre querem testar um pouco a renda variável. E não tem nada de errado com isso. Eu sempre indico, teste, viva na prática. Aconteça o que acontecer, eu vou estar do seu lado. E é isso. E o maior risco que você está correndo é simplesmente não começar. É esperar aquele momento certo. Deixa eu te falar, esse momento certo nunca chega. Quem te falou para esperar o momento certo foi o pior conselho da sua vida. O conselho que eu te dou é comece o quanto antes. Imagine todo o dinheiro que você deixou de ganhar só estudando, só esperando o momento certo. Não adianta nada saber tudo na teoria se você não vai colocar isso em prática. Então, se você ainda não se sentiu seguro, inscreva-se nesse canal, que aqui eu vou te dar os caminhos das pedras. No meu Instagram, eu te dou muitas situações de investimento,
muitos insights de investimento e aqui também. Então não deixe de participar. Manda isso para o seu amigo que sempre está postergando, querendo aquele momento certo, porque o momento certo não é hoje, não é momento de eleição, não é momento de guerra, deixa eu te falar. O momento certo é sempre agora. Comece hoje, se possível.